Senador, eu quero voltar um pouco à primeira pergunta que o Rangel fez sobre esse papel que o senhor vem exercendo aí de investigador, né? Enfim, a CPI da Covid quebrou uma série de sigilos de pessoas, de empresas, chegou a determinar a prisão de um ex-funcionário do Ministério da Saúde, acusado de pedir propina, que depois foi liberado, depois de pagar a fiança. A PF abriu uma investigação por vazamentos de depoimentos na CPI. Enfim, estou fazendo esse resumo para perguntar para o senhor sobre uma série de críticas que vêm sendo feitas à cúpula da CPI de adotarem métodos similares à da Operação Lava Jato nas suas investigações. Métodos, inclusive, esses que o senhor foi muito crítico. O senhor vê alguma semelhança? Como que o senhor reage a essas críticas? Não, Vera, absolutamente. Quando eu fui honrado com a relatoria, eu fiz questão de dizer que nós não repetiríamos os métodos da Lava Jato. Até porque todos nós tínhamos trabalhado bastante contra aquilo, né, que era um excesso. Era uma coisa que extrapolava os limites constitucionais e demonstrava de todas as formas que se tratava de um projeto político, uma espécie de tocaia contra a política nacional. Né? E depois, na sequência, aconteceu o que aconteceu. Essa investigação que a Polícia Federal abre contra vazamento de sigilos pela Comissão Parlamentar de Inquérito é uma extravagância desse setor da Polícia Federal. A Polícia Federal não pode abrir investigação contra uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma instituição da República. E é óbvio que nós não vamos concordar com o vazamento de sigilo de ninguém. Senador, absolutamente de ninguém. Mas ora, a gente pode citar um exemplo concreto? A possibilidade... O Vinícius quer fazer um adendo. Por exemplo, dentro desse questionamento da Bela, tem um caso concreto assim da CPI, que eu acho que o senhor vai concordar, que foi um exagero óbvio, que é o caso da Franciele Fantinato, que coordenava o Programa Nacional de Imunização. Ela foi incluída na lista de investigados, na lista formal de investigados. Foi depor, os senadores começaram a ouvir o que a técnica estava dizendo, e não, passaram-se algumas horas, não, você não faz mais parte da lista de investigados, teve todos os sigilos quebrados. Isso não é um exagero da CPI? A CPI ela sai quebrando uma infinidade de sigilos. Só para concluir o raciocínio, a Franciele ela coordenava o Programa Nacional de Imunização, era um cargo-chave, num momento-chave da pandemia, todo mundo querendo vacina, e ela que coordenava esse programa de imunização, de repente foi colocada numa lista de investigados. Ela saiu do cargo dizendo, eu saí porque não tinha vacina, porque o Bolsonaro politizou tudo, mas ela saiu também em razão dessa investigação da CPI que... claramente foi uma falha da CPI. O senhor concorda que isto foi uma falha? E o senhor aponta outras falhas que a CPI já cometeu nesses 3 meses e pouquinho aí? Não, eu sinceramente não concordo especificamente com relação a essa questão da Franciele, porque ela, pela importância do cargo que exercia, né, ela precisava, sim, ser investigada a partir dos indícios, não é, e das informações que a Comissão Parlamentar de Inquérito dispunha. Indícios esses que foram desfeitos pela participação dela, inclusive, com o seu depoimento na própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando essas coisas se aclararam do ponto de vista da não participação dela, nada mais do que prudente e responsável do que dizer, ora, se você foi investigado até aqui, a partir de agora, pelas respostas enfáticas e pelas dúvidas que você retira, absolutamente todas as dúvidas, você não será mais investigada. Mas fizemos isso à luz do dia. Não havia abuso nisso, né? E eu falava há pouco com relação à investigação que a Polícia Federal abriu. Ora, quando o Cristiano esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele entregou alguns documentos a pedido do relator e disse que aqueles documentos, a partir daquele momento, eram públicos, não eram documentos sigilosos.
né, a secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito é que classificou indevidamente como sigiloso um documento público entregue pelo depoente Cristiano. Mas o senhor a participação de internautas do depoimento... Isso gerou bastante controvérsia, o senhor dizer que eu recebi uma informação de um internauta, o senhor tem muito isso de citar os internautas, às vezes a CPI se assemelha a um talk show e não a uma comissão que está desenvolvendo uma investigação que envolve o nome de várias pessoas.